assunto é falar sobre poluição mental, poluição emocional, né? Eu estava falando que as pessoas se preocupam tanto, né, com o noticiário externo, né? A guerra na Síria, a poluição ambiental, a crise econômica, a crise política, o desemprego, a crise de segurança, a crise. Mas todo mundo está vivenciando uma crise maior ou menor dentro de si mesmo. Mas as pessoas preferem se distrair olhando as crises alheias. Só que essas crises alheias são ilusórias. Tudo isso está acontecendo em consequência de não cuidar do interior. Consequência da negligência de não cuidar do interior, de não estar junto de Deus. De não estar junto com as leis do amor, com as leis moral. Simplesmente isso. Então, enquanto todo mundo está perdendo energia, claro, né, a gente tem, não estou falando aqui que você não deve ter compaixão, dedicar parte das suas orações para as vítimas da guerra, os problemas das questões ambientais, etc. Não é nada disso. Para um bom entendedor, eu estou dizendo que as pessoas estão utilizando o noticiário externo para se esquivar como forma de, né, de evitar uma forma covarde de olhar para si e de se cuidar. Cuidar da sua crise, da sua poluição interna, da sua poluição mental, da sua poluição emocional. Muitos conceitos errados que precisam ser tirados, removidos, deletados e substituídos por conceitos verdadeiros. Como eu estava falando anteriormente, livre de limitação política, cultural, religiosa, porque isso realmente limita você, te dá uma visão empobrecida da realidade, enquanto muitas pessoas estão desfrutando de uma vida feliz, de uma vida próspera, afetivamente, pessoalmente, profissionalmente, nos relacionamentos, na vida afetiva, na vida profissional, não por sorte, como as pessoas preferem acreditar, mas isso aí é mais uma poluição mental, né? Mais um preconceito, mais um conceito, uma crença equivocada, porque as pessoas, elas vivenciam uma situação favorável, mais ou menos favorável, de acordo com o mérito próprio, de acordo com a proximidade dela com Deus. E as pessoas, ao ficar focadas nas noticiários externos, elas entram no drama, começam a ter uma visão rude da vida, começam a achar que a vida é uma coisa indigna, que Deus não existe mais, enquanto que são as pessoas que estão muito afastadas de Deus. As pessoas que estão afastadas de uma conduta amorosa, de uma conduta moralizada, né? Bom, esse é o tema da nossa live de hoje. Eu gostaria muito de ter a interação de vocês, da gente conversar juntos sobre isso, da sua discordância, porque a sua discordância vai me mostrar aonde que eu não me fiz bem esclarecida. Eu vou te mostrar que, na verdade, a gente não está aqui para fazer guerra nenhuma, a gente está aqui para compartilhar algo que faz com que a pessoa, nossa, é mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso, não é que tem razão? E, na verdade, você vai ver que você concorda com o que eu estou falando, só que às vezes você não teve a oportunidade de conversar isso com alguém. Na verdade, não estamos aqui pensando diferente, no fundo, porque a gente tem a essência do amor dentro de nós, a gente pensa igual. A gente pensa, a gente defende o que a gente acredita, só que isso vai depender do quanto de conhecimento, de instrução você tem. Aí você vai poder defender algo mais além ou não. Depende da sua instrução. Então, quanto mais você se permitir substituir conceitos errados, crenças, por conceitos verdadeiros, mais você vai entender outras questões que, de repente, um ano atrás você não concordaria, tá? Bom, tanta coisa para falar, já estou me perdendo aqui, vou procurar focar aqui no tema, tá? Bom, as pessoas estão mesmo, né, sempre distraídas com a mídia, com o noticiário, com as coisas externas e não olha para a crise interior, para a poluição interna. E aí, com isso também, não buscam Deus, estão afastadas. E aí, até quando você vai continuar mentindo para você mesmo, de que você está evitando cuidar de si, distraído com o noticiário externo. Enquanto você poderia colocar os seus joelhos no chão, fazer suas preces para
que você alcance cura, para que você alcance iluminação, para que você se desperte espiritualmente e seja uma pessoa livre de governo, livre de política, livre de qualquer situação que te aprisiona, que te faz ter uma vida limitada, porque não é governo, não é, país, não é cultura, não é o dinheiro que vai te fazer feliz, não é nada disso mesmo. Eu não estou aqui fazendo poesia, fazendo poema, palavras bonitas, não. Essa é a realidade. Eu sou testemunha de uma realidade profissional e não é meramente de ideologia. Eu vivo isso, eu converso com os mentores espirituais das pessoas que me procuram. Eu converso com espíritos que já morreram. A gente tem essa habilidade de fazer isso, né? E profissionalmente já são 10 anos, né, vivenciando isso. Então, é prática, é realidade. Sinto muito se para você isso é ideologia. Para você, na sua mente ilimitada, pode ser ideologia, o que eu defendo perfeitamente. Você não está pronto ainda, está fechado, você tem as suas crenças, os seus conceitos, e você não admite escutar algo diferente do que você defende, né? Então, vai, né, continuando achando que o conforto, que o dinheiro, né, que o status, que isso é suficiente para ser feliz, e não é. Solidão não é preenchido com isso, não há dinheiro que preenche solidão, que preenche, que cura doença. Não está lá o Paulo Maluf com câncer, metástase, né? Pode estar no melhor hospital do mundo. Não vai ser o dinheiro que vai salvar ninguém. O dinheiro não salva ninguém. Status, nada disso. Então, a gente também tem a habilidade de perceber quando as pessoas estão mentindo para elas mesmas, distraídas com os noticiários externos, sem olhar para si mesmas, sem se cuidar das suas feridas, cuidar da sua própria crise, da crise interna. Ah, mas que isso, não tem problema não, você está acostumado, você está acomodado, você tem crise sim, todo mundo tem crise maior ou menor. Todo mundo tem. E se você não cuidar da sua, eu não posso cuidar da sua. Ninguém pode, nem sua mãe, nem seu marido, nem seu esposo, por mais que nós te amemos. Não vai ser possível isso, é só você que tem esse poder. É o seu livre-arbítrio, e a espiritualidade, Deus respeita a sua decisão. Se você ainda não quer se cuidar, ótimo, é a sua decisão, não tem problema, mas toda decisão tem suas consequências, né? Só que a gente também percebe algumas pessoas que mentem e sabem que estão mentindo e preferem ficar distraída com o noticiário externo. Ah, porque a guerra que está acontecendo não sei aonde, porque o furacão da vez, porque o terremoto da vez, o assunto da moda. Todo mundo distraído com as questões externas, com o mundo ilusório, apegados ao Deus dinheiro, que elas acreditam que porque vai numa religião ou outra, acredita que coloca Deus em primeiro lugar, mas não, Deus é o dinheiro. O Deus, as pessoas têm sido o dinheiro, né? E aí, até quando, né, você vai continuar mentindo para si mesmo, usando desculpas, mentindo para as pessoas, porque a gente sabe quando as pessoas estão mentindo para elas acreditam naquilo, né? Elas estão mentindo para elas mesmas, mas a gente sabe que aquilo ali é a verdade dela. Isso daí é muito respeitável, mas incomoda demais quando a pessoa está mentindo e sabe que está mentindo. Isso daí incomoda. Ainda não tem muita habilidade para lidar com isso, não. Mas eu canalizo isso para fazer o meu trabalho, para ser útil às pessoas, para ser útil a quem já está no ponto, quem está pronto para ouvir o que a gente tem para compartilhar, porque você está desperdiçando vida. E vida tem um preço inestimável. Não pode ser jogado fora assim na lata do lixo a toda hora, todos os dias. Enquanto você está preocupado com o noticiário, com a crise, com a guerra, com a política, com seja o que for, até mesmo com os problemas da sua família, sem estar preocupado consigo mesmo, com a sua poluição mental, com a sua poluição emocional, será que você não deveria estar mais preocupado com você mesmo? E isso não é egoísmo? E aí entra outro conceito equivocado das pessoas, porque
Eu não estou falando para você não ter compaixão alheia, não é nada disso. Eu estaria sendo contraditória com o que a gente afirma, né, no nosso trabalho, nos nossos vídeos, não é mesmo? E se você sentir no coração que essa live poderá sensibilizar outras pessoas, por favor, compartilhe, ou comente, ou curte aqui, porque o Facebook, ele contém, ele é, como eu digo, ele é utilizado conforme algoritmos pré-determinados, pré-definidos. Quanto mais uma postagem, seja ela uma live, uma postagem por escrito, uma foto, contém curtidas, comentários e compartilhamentos, mais ele aparece na timeline de outras pessoas. Porque, veja bem, hoje eu estou com 4.400 pessoas, mas isso não existe, isso é ilusão. Como diz a Dilma, ex-presidente, isso aí é a nuvem. Isso aí está nas nuvens, não existe. Né? Na verdade, existe aí, né, para quem tem aí na faixa de 4.500, na verdade, só 500 pessoas estão me acompanhando de verdade. Aparece na timeline delas, as minhas postagens, apenas em torno aí de 500 pessoas que aparecem as minhas postagens, compreende? Então, por isso que a gente está sempre pedindo para vocês nos ajudar a compartilhar, interagir. Compartilhar é melhor ainda. Se você não concorda com o que eu falo, ou concorda com 99%, mas aí eu falei uma palavra que você não concorda, aí você já descarta tudo. Mas se você não precisa do vídeo, não está precisando, você está bem, graças a Deus, mas pensa nas pessoas que podem ouvir, que pode ter um benefício positivo através dessas palavras. Então, compartilha, tá bom? Eu fiz uma pergunta, né? Por que as pessoas, por que você também não está preocupado com a poluição contida na sua mente, contida no seu coração, nas suas emoções, alimentando toxinas espirituais que levam a doenças? Sempre distraído com as questões alheias, ao invés de preocupar com as questões próprias. Muitas mentes, muitos corações estão muito poluídos, estão intoxicados. E a urgência é curar isso. A urgência é limpar a mente e o coração. É erradicar essa poluição. As pessoas estão imersas nos prazeres mundanos, no novo eletrônico, no obter, no ter, e até no ser, porque o que importa é fazer, né? O verbo agora é o fazer, não importa o diploma que você tem, o que importa é o que você faz, né? Bom, tanta gente distraída com os prazeres e até com as crises, né? Com os problemas externos, com os prazeres mundanos, com os desejos do ter, o ser. E aí, uma insatisfação crescente mental está se avolumando a cada dia. Uma enorme frustração está se avolumando a cada dia, mas tudo isso, toda essa crise, essa coisa tenebrosa, esse enegrecimento é muito positivo, porque vai eclodir, vai explodir como um vulcão mesmo, mas não aconteceu o despertar antes porque a pessoa não quis. Aí, então, quando acontecer uma explosão maior, né, aí vai ser suficiente para sensibilizar cada um a mudar, a se aproximar de Deus, a olhar para o seu Deus interior, a olhar para si, para retomar a sua mente para a origem. Origem? Que é isso, Crisane? Origem divina. Hoje só estão desfrutando, hoje só estão gozando de uma vida de paz, uma vida do reino de Deus, aqueles que canalizam a sua mente, as suas emoções para a origem divina. E agora eu já venho falando de um segundo tema nessa live. Retome a sua mente para a origem divina enquanto é tempo, porque é muito doloroso você adiar isso. As consequências são muito dolorosas e quase que para a maioria a pessoa não consegue mais, depois de tanta frustração, de ter perdido a credibilidade.
Até em Deus, até em si mesma, a pessoa não consegue retomar a mente para a origem divina. Não consegue consertar mais. O que que um animal faz para sobreviver? Será que ele vai ter êxito se a gente substituir e colocar ele no lugar, na natureza dele, na origem dele? Se a gente colocar ele em outro local, em outro habitat, será que ele vai sobreviver? Será que ele vai ter êxito? Será que ele vai se sentir bem? Será que ele vai ter saúde? Será que ele vai sobreviver? Se eu tirar um animal da origem do deserto e colocar ele num ambiente aquático, será que ele vai sobreviver? Ou o oposto? Será que se eu tirar uma foca lá do Polo Ártico e trazer para a Califórnia, será que ela vai sobreviver? Ou trazer lá para o Nordeste brasileiro, para a África? É isso que está acontecendo com o ser humano. O ser humano está fora do eixo, está fora da sua origem divina. Está só olhando para o externo, a guerra não sei aonde, a poluição ambiental, a crise política, a crise econômica, a crise da segurança, a crise educacional, a crise externa, o outro, mas espera aí. Você quer mudança, mas você não está fazendo a sua mudança. E a mudança do cenário externo só vai mudar quando cada um fizer a sua própria mudança. Mas está todo mundo igual zumbi, acreditando que tem que ter um líder religioso, tem que ter um líder político, tem que ter um líder de carne e osso para fazer a vida delas ficarem boas. Isso não vai acontecer, minha gente. Isso é crença, isso é ilusão. E o que eu estou falando aqui é o que eu falo nos quase 200 vídeos que eu já fiz. Só estou falando em palavras diferentes. Só que, infelizmente, quem já me rotulou a Crisane é isso, não vai assistir esse vídeo. Porque eles acreditam que a Crisane defende uma ideologia, ou 1000 ideologias, que seja. Mas eu não estou defendendo ideologia nenhuma, estou falando da verdade, estou ou não estou? Se eu estiver falando alguma mentira aqui, por favor, manifeste e me corrija. Porque eu não quero ser mais uma na multidão, não. O que eu peço nas minhas orações todos os dias a Deus é: me faça uma pessoa menos ignorante. Me faça uma pessoa útil a vós, me use, faça-me ponte da sua vontade, não da minha. É isso que está nas minhas orações. Eu não estou aqui defendendo ideologia nenhuma. Estou falando de realidade. Enquanto nós estivermos vivendo fora da nossa origem divina, a gente vai continuar assistindo um noticiário ruim, doloroso à nossa volta, lamentável, e a nossa vida piorando cada vez mais. Você, igualmente, em comparação aí com um animal, que você tira ele do habitat natural e coloca num habitat diferente, igualmente você não vai poder, não vai conseguir obter sucesso, fortuna, bem-estar, saúde, ter saúde na velhice. Nem se você mudar de país. Tem muita gente aí, a imigração hoje é o forte, né? Só que isso não resolve a vida de ninguém, não, viu? Isso aí eu garanto para vocês. Mudar de país, mudar de casamento, divorciar, casar, arrumar um namorado, isso não vai resolver os seus problemas. Enquanto você não buscar a sua origem, não tirar toda a poluição da sua mente, do seu coração, do seu emocional e se aproximar da sua origem divina. Quando você se coloca num ambiente diferente da sua origem divina, você está indo contra a sua natureza. Você está jogando vida fora. A mente humana, ela deve retornar à sua origem, que é o quê? Ser, viver, respirar, falar, agir como um ser divino. Cada vez mais. É progressivo, porque isso não é uma mudança instantânea, né? O processo de conscientização
ele é longo. Demanda coragem, insistência, firmeza, foco, fé em Deus. Porque a gente cai muitas vezes, erra, faz parte, somos humanos, né? A paz mental, ela só pode ser alcançada apenas pode ser alcançada se você retornar para a sua origem, para o seu interior. Quem retorna para a sua essência divina, volta para Deus, desfruta de outra vida. E não é sorte não, viu? Não fica aí pensando, é a sorte e tal, não. São pessoas que estão insistentemente, continuamente, constantemente se cuidando, buscando entender, buscando retornar para a essência divina, para a sua origem divina. Gente, não vai haver mudança se você não mudar. Esquece essa questão, essa esperança ilusória de que vai haver mudança. Se você não fizer a sua própria mudança, porque você mudando a sua vibração, mudando a si próprio, tudo à sua volta muda. Você pode estar num país problemático, mas você vai conviver fora da guerra, fora da crise, seja ela qual for, fora da dificuldade, seja ela qual for. Porque a gente vai começar a conviver com semelhante. Tanto pessoas com semelhanças, tanto com coisas, com fatos. E o Rogério comentou, as pessoas estão muito egoístas e limitadas. Então, porque é a visão delas, né, momentânea, né? Porque elas estão distraídas com o mundo externo, né? Com as notícias, com a ilusão, com a divisão social, com blá blá blá, da manipulação política, governamental. Elas estão em fuga da origem divina delas, né? Você falou muito bem. Mas estão desse jeito porque elas mentem para elas mesmas, mas elas não sabem que mentem para elas. A gente percebe quando a pessoa mente propositalmente, né? A gente percebe isso. Dói muito, mas é por isso que a gente está aqui trabalhando, para ajudar as pessoas a despertar da verdade, né? E esse trabalho aqui não tem valor nenhum. Se ficar só para nós aqui, entendeu? Se ficar só para mim, eu não preciso, né? Eu prefiro estudar outras coisas, né? Dar segmento aqui à aproximação da minha origem divina, né? Da origem, a minha origem, que é a nossa, né? A gente tem uma origem única. Nós somos filhos de Deus. E o que está acontecendo é que nós somos originários de Deus, e aí a gente, cada um seguiu um caminho, se afastando aí, de acordo com a própria criatividade, cada um seguiu um caminho. Mas a gente precisa retornar para a nossa essência. A natureza não é de ciclos? Então, a gente começou um ciclo de afastamento para conhecer as experiências, né, vivenciar tudo, o certo ou errado, né? Deus permitiu isso. Faz parte, não é condenável, não. Mas a gente precisa, assim como o ciclo da natureza, tudo, né? A chuva, tudo na natureza. A gente precisa retornar, né, para a nossa essência. Precisamos fazer o caminho de volta para a nossa essência divina, voltar para o nosso ser divino que nós somos. E aí entra todos os títulos dos vídeos que eu faço, né? Como fazer isso? Como reconhecer os seus talentos, os seus dons? Como se aproximar de Deus? Como conversar com o seu anjo da guarda por si mesmo? Como saber discernir o que é da sua mente criativa? O que é fruto do animismo ou o que é fruto que vem do seu eu verdadeiro, do seu eu divino, o que vem de uma orientação do seu anjo da guarda, do seu mentor espiritual. A gente precisa voltar para essa capacidade nossa. Todo mundo. Porque aí você vai ficar livre de ficar dependendo de uma coisa e outra, de governo, de blá, blá, blá. Né? De manipulação, gente. Isso é um mundo ilusório, um mundo de manipulação. Ah, o problema da guerra. Existe um problema político, existe um interesse. Cada um está defendendo seus interesses. Cada país está defendendo seus interesses. Mas a gente não tem que ficar perdendo tempo com isso, não. Isso é uma tremendo desperdício de vida.
Precioso, oportunidade de reencarnar, a gente reencarnou aqui. Vamos usar essa vida melhor. Vamos nos dar as mãos, vamos fazer parte da energia do bem para ajudar outras pessoas a despertar, porque você vai continuar sofrendo com a dor alheia, porque ninguém quer se somar para levar esclarecimento para outras pessoas, ninguém quer desenvolver por si mesmo formas criativas de ajudar as pessoas a despertar também. Hoje o meu problema não é financeiro, hoje o meu problema não é saúde, hoje o meu problema não é uma coisa e outra material. Hoje a minha dor é a dor alheia. Eu sofro, né, com as pessoas que querem permanecer onde estão, acomodadas, alienadas, sem esclarecimento, e qualquer coisa que a gente fala nesse sentido é ofensa. Ou então eu sou taxada de defensora de ideias. Ou filosofia. Primeiro, eu não sou filósofa. Não sou. Não sou psicóloga. Mas eu lido com a realidade espiritual. Eu não fico vivendo só o mundo material. Eu lido com a realidade espiritual todos os dias. E você é capaz de fazer isso. Basta você querer, basta você decidir participar desse despertar seu. E escolher os caminhos que você quer se apoiar para fazer esse despertar ficar cada vez mais luminoso. A Ayla comentou, eu acho que semelhante atrai semelhante. É isso mesmo. Você pode, depois que você desperta, vai despertando cada vez mais, seus problemas de antes não são mais os problemas da vida atual. Passa a ser outros. Completamente diferentes. Nossos problemas deixam de ser aqueles mundaninhos, entendeu? Deus, o franguinho na panela não falta, não. Se o seu problema hoje é esse, é a falta de dinheiro, é a dificuldade financeira, depois que você desperta, seu problema não vai ser esse mais não, porque Deus não desampara aqueles que estão de braços dados com Ele. E tudo que está faltando é essa aproximação, é esse retorno à nossa origem divina. Vivenciar a luz, como o Buda fazia, como Jesus Cristo fazia, utilizar a mão para transmitir a energia divina universal para si mesmo, para a sua família. Já está de bom tamanho se você cuidar de você mesmo, pelo menos. Esse é o foco aqui desse vídeo. For cuidar de você mesmo, porque uma vez você se cuidando, você vai ter um pouquinho de confiança da sua família para aceitar receber uma oração sua, para aceitar você transmitir a luz divina para a sua família. Eles vão, pelo menos, começar a se abrir para você. Mas enquanto você continuar essa pessoa aí, engessada pela sociedade, pela política, pelo governo, totalmente moldada, limitada, você não vai conseguir se cuidar, não vai conseguir cuidar da sua família, cuidar de si mesmo, não vai ter credibilidade nenhuma. Não vai conseguir atrair pessoas de uma outra vibração, né? Porque à medida que você vai mudando, você já vai atraindo situações e pessoas semelhantes. Não permanece. Você consegue salvar a sua família, ajudar a sua família também a voltar para a origem divina, para a essência divina, para o Deus que cada um contém dentro de si.